Olá, boa tarde. Hoje, dia 20 de dezembro, estamos aí próximos aos festejos do Natal. Para quem celebra o Natal, muitas outras culturas não celebram o Natal, mas nós, digamos assim, que vivemos, a maior parte de nós, principalmente no Brasil, né? Nós vivemos essa leitura judaico-cristã. E independente de celebrar, de não celebrar, de fazer parte da tua crença, da tua forma de olhar, é um momento forte. É um momento que muitas famílias se reúnem ou não. E nós vamos falar justamente hoje um pouquinho, porque esses temas não se esgotam, são temas relacionados a um olhar que eu tenho também entre mundos. Então eu estou aqui cruzando esse olhar sistêmico, que é muito além de uma única leitura, porque ele é sistêmico. Então nós também vamos inserir aqui um pouco dessa vivência que eu tenho com o universo indígena, na minha existência. E para falar um pouco sobre enredamentos ou emaranhamentos, ou essa analogia que se faz, né, de que nós estamos embrulhados em algo, isso vem muito além das constelações. Isto vai sempre nos trazer muito presente uma visão de olhar sistêmico, de olhar cíclico da vida, e aonde todos nós estamos inseridos num contexto, como se fosse uma teia, né? Aí trazendo novamente essa questão da teia, do olhar dos indígenas das Américas como um todo, aonde essa teia ela contém aí, né, todos nós, todos os sistemas, todas as formas pensamento, palavra, ação, as nossas ligações também ancestrais, transgeracionais e espirituais. Isso vai muito longe. Mas para ti que está chegando agora e está assistindo esse vídeo agora e está te familiarizando com esse olhar sistêmico, vocês vão se deparar muito com esse termo dos emaranhados. E na verdade é tudo muito simples, né? É a gente é que complica mesmo e se enreda todo em tudo que diz respeito às nossas emoções mais profundas e as nossas questões familiares. Nós temos uma tendência aí a repetir uma certa dinâmica de enredamento. E por que será, né? Por que será? Não existe, eu já disse isso para mim, para vocês, né? E repito, não existe uma família certinha, redondinha, bonitinha, que não tenha os seus embrólios. Isso até vira piada em algumas circunstâncias da nossa vida, porque dentro de diferentes culturas e tradições tem aquelas famílias, né, que sentam à mesa, as famílias italianas sentam à mesa e lá no meio da comilança toda, aquela coisa toda, as pessoas começam a trocar uma série de informações e também a discutir, entre aspas, né? Discutir uma série de coisas, e isso às vezes até vira uma grande piada quando vem a nona, a matriarca, e diz assim: calem a boca, né? Calem a boca porque eu vou falar. Eu, como já vivi muitas situações em diferentes momentos da minha vida, com diferentes culturas e tradições, mas principalmente dentro do universo indígena, eu também tive um período
da minha vida lá nos meus 18 anos, quando eu fiquei por um bom tempo na Espanha, ao sul da Espanha, e eu também vivi ali muitas, muitas informações, uma riqueza. Ao sul da Espanha tem muito da cultura moura, né, da cultura libanesa, da cultura das Arábias como um todo e da cultura espanhola. Então eu vivi muito diferentes momentos aí, aonde eu tive, eu considero isso grandes bênçãos na minha vida, né? Eu tive contato com muitas culturas desde muito cedo. E nesse universo indígena, na minha existência, que é o que se destaca, porque eu assim aí me reconheço, pertenço, me reconheço e tenho todo um registro de vida dentro desse contexto. Nas comunidades é muito interessante porque tudo se resolve de uma forma muito ordenada quando alguém comete um ato, digamos assim, que não está de acordo com as leis, com a ordem, com a hierarquia daquela comunidade, daquele clã, este alguém pode até ser expulso dessa comunidade. E eu vi isso acontecer mais de uma vez. Assim como pode ser expulso, aí nós vamos dar um pulo lá, por exemplo, para determinados povos em determinadas regiões na África, por exemplo, aonde Bert Hellinger esteve por há cerca de 20 anos, né? Ali, dentro dos costumes também, existe todo um contexto de reciprocidade, de lealdade, de quando há uma quebra de conduta muito séria, por exemplo, né? Se canta, se dança, se traz à memória daquela pessoa que porventura possa ter perdido a sua noção dentro daquele clã, que possa ter perdido a ordem, a hierarquia, o seu pertencimento, que possa ter deixado de alguma forma de lado essa respeitabilidade a toda essa ordem, né? E aí começam, trazendo para o nosso cotidiano, para a nossa cultura de base, que também traz várias culturas inseridas aí, né? Nós temos aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos colônia judaico, né, de uma grande colônia de judeus aqui no Sul, de japonês, de chinês, de italiano, de alemão, de polonês, de indígenas, de negros. Então, nós temos que pensar o seguinte, que nós carregamos em nós toda esta memória, né? Então, quando dentro dos nossos sistemas, por alguma razão, nós saímos de algum contexto da ordem natural das coisas, ou tomamos por alguma razão o papel de alguém na nossa família por nos sentirmos penalizados por aquela pessoa, por um pai, por uma mãe, por um avô, por uma avó, por um tio, por um irmão, por uma irmã. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes, por exemplo, dentro de uma família que possa vir a ter um irmão ou uma irmã com alguma deficiência física, mental, enfim, às vezes o outro irmão ou a outra irmã, por pena, né, por pena mesmo, por pena, coitadinho, ele não tem as mesmas capacidades, eu tenho que fazer por ele, né? Nós vamos tomando algumas tantas coisas aí que vão nos enredando e isso vai crescendo e vão se empilhando aí uma série de enredamentos
que nós usamos o termo dentro do olhar sistêmico emaranhados, que esse tema também vem dentro de uma abordagem científica, de uma abordagem da física, da metafísica, esses emaranhados, né, dentro dessa teia. Para quem não leu aí alguma obra dentro dessa abordagem, é interessante. Eu gosto muito de cruzar saberes por natureza. Então, eu, por exemplo, há muitos anos atrás, eu comecei a ler, movida por um chamado muito profundo, por um chamado que eu digo para todo mundo que foi um chamado e é um chamado espiritual. Eu fui adentrando num universo que o linguajar para mim, aparentemente, né, era bem difícil, porque eu não me formei nas ciências exatas, eu me formei, academicamente falando, nas áreas humanas, na área de comunicação. E eu sempre fui muito assim complicada com a matemática, com a geometria, com a física. E mais passei, né? Entendi, me aprofundei lá na época em que eu estudei tanto no segundo grau como na faculdade. Porém, isso vai mais além, né? Quando eu comecei a estudar tratados, por exemplo, como tratados da física, né, o ponto de mutação, esses livros, né, se vocês buscarem Fritjof Capra, se vocês buscarem na área dos estudos teosóficos e ocultistas, a Blavatsky, Helena Blavatsky, vocês também, se vocês buscarem a Cabala, né, dentro de uma leitura muito profunda aí, da Cabala judaica, então nós todos vamos entrar aí na astrologia alquímica, nós vamos entrar num universo onde tudo dentro disso que eu estou falando se entrelaça, porque sim, assim é. E nós estamos o tempo todo recebendo as frequências vibratórias, as comunicações, os entrelaçamentos de pensamentos, de palavras, de ações, de frequências vibratórias, nós estamos recebendo o tempo todo e estamos emanando também. Então, para não perder o fio da meada, essa questão que eu cito aqui sobre emaranhados, ela não fica só numa leitura linear das constelações, até porque não tem como se fazer isso. Nós estamos avaliando um contexto, nós somos sistemas que também nos relacionamos com subsistemas, vamos repetir isso quantas vezes for necessário para que a gente introjete isso, para que a gente comece o que? A praticar essa visão sistêmica em tudo, de forma a pensar sistemicamente, a olhar sistemicamente, a falar sistemicamente, sentir sistemicamente, e aí a gente traz para as nossas relações familiares e a gente vai vendo que, por exemplo, às vezes, vou trazer o meu exemplo aí, eu gosto sempre de trazer o meu exemplo, porque me sinto mais à vontade do que colocar um exemplo de alguém que eu atendi. Mas eu acredito que todos nós vivenciamos isso de alguma forma, em algum momento, o tempo todo nós vivenciamos isso. Quando na família na minha família existia uma dinâmica de comportamento muito delicada. Não estou aqui rechaçando a minha família, não estou, muito pelo contrário, estou reconhecendo e aceitando cada um, principalmente hoje, como cada um foi, como cada um é. Isso não significa que eu concorde, isso não significa que eu tenha que fazer igual ou tomar algo aí que não me pertence.
mas eu tomei muitas coisas que não me pertenciam. Eu sou a mais nova no meu sistema, sou a filha mais nova de 3, uma já falecida, uma irmã minha já faleceu há 2 anos e meio, vai fazer que ela faleceu, e faleceu de câncer, né? E dentro do nosso sistema sempre houve uma série de questões aí ocultas, tá? Que não foram olhadas devidamente, não foram reconhecidas, não foram devidamente trabalhadas, né? E assim é em muitas famílias, né? E assim é em muitos sistemas familiares. Então, não vejo nenhum problema de citar isso como algo que me fez tomar indevidamente um lugar que não era meu por muitos e muitos anos. Eu tenho 60 anos e eu posso dizer para vocês que há apenas de uns 3 anos para cá eu comecei a decantar o que tinha acontecido comigo de fato. Comecei a constelar mais, participar de constelações, né? É fato que eu já trabalho dentro de várias abordagens terapêuticas transpessoais, eu já trabalho há muito tempo. Existe uma bagagem aí de 30 anos de vida dentro deste universo multiétnico. Então, dentro desses olhares também sistêmicos, porém não tão elaboradamente, sistemicamente, terapeuticamente falando, como quando eu fiz a formação em constelações sistêmicas familiares. Então, é claro que eu agreguei aí, né, por isso é que eu digo que as constelações abraçaram toda uma bagagem de vida e hoje eu reúno tudo isto dentro da forma de atendimento que eu focalizo. Então, aqui, quando eu venho conversar com vocês para falar sobre emaranhamentos, eu também falo lá do pajé, que dentro da comunidade, ele sempre decretou para cada filho adotivo ou não, né? Eu sou uma filha adotiva, ele sempre decretou assim: tu ocupa esse lugar, tu esse lugar, tu esse lugar, tu é Tchondaro, tu é Tchondária, tu é guerreiro, tu é guerreira, né? Tu é Caraí, tu é rezador, rezadeira, né? E dentro disso, a gente, posso dizer que testemunhei sempre, mesmo com todos os desafios e percalços e questões histórico-culturais aí de grande agravamento com relação ao universo indígena, mesmo assim, mesmo quando as pessoas olham, muitas vezes as pessoas olham para os indígenas e comentam comigo assim: ai, coitadinhos, né? E eu digo: não, por favor, não use essa expressão de coitadinho, porque aí nós todos, né, desrespeitando, desonrando, desqualificando e também estamos nos emaranhando nessa interpretação toda aí, porque nós estamos tomando algo indevidamente num sentimento totalmente equivocado. Então, aonde deveríamos tomar a força, nós tomamos o quê? Falamos ainda ontem sobre fortalezas e fragilidades. Aí nós tomamos o quê? Aquela fragilidade que a gente imagina que o universo indígena, por questões histórico-culturais e de agravos aí, nós achamos, né? Vamos no achômetro de fazer essa leitura desses povos. Uma leitura que não condiz com a força, com o sagrado de toda essa cultura
que vem também em nós. Nós também carregamos. Então, se nós desqualificamos a eles, como nós nos vemos? Como nós estamos nos qualificando? Como descendentes diretos ou indiretos de negros, de índios, de portugueses, de espanhóis e por aí afora. Como nós estamos, ou então tomando aí, né, também um julgamento e uma embutida raiva, um ressentimento com relação aos que chegaram aqui, aos que aportaram aqui e que descobriram o nosso Brasil. Isso a gente sabe, eu não posso entrar nessa seara agora, porque é uma seara também que merece aí muito mais do que uma livezinha pequenininha. Isso aí são capítulos e capítulos da nossa história, que no mínimo aí nós vamos ter que fazer todo um retrospecto de vida, de memória, para que a gente possa então não se emaranhar mais do que nós já nos emaranhamos até hoje. Mas eu acredito que nós estamos com a colaboração de muitas terapias, mas principalmente com o olhar sistêmico, com a bagagem que Bert Hellinger nos trouxe, nós estamos chegando a um outro sentimento e um outro olhar com relação a nós mesmos. Então, esse negócio de se emaranhar, ele está inserido no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, palavras e ações, quando a gente começa a infringir uma ordem, a burlar um sistema, né? A gente começa a fazer, tomar papéis. Por exemplo, vou citar um outro exemplo para vocês. Eu conheço muitas pessoas e algumas dessas pessoas estão trabalhando em áreas que não queriam trabalhar. Estão trabalhando porque pai, porque mãe, porque avô, porque avó, porque é uma herança de família e não podem desonrar e não podem quebrar isso. Isso tem que acontecer. Por exemplo, advogado tem que ser advogado, médico tem que ser médico, filho de médico, militar e por aí afora. E também nós muitas vezes deixamos de realizar os nossos sonhos, de fazer algo diferente e vamos tomando os emaranhados todos, esses enredamentos todos, das histórias dos nossos antepassados e ancestrais. Nossa, esses assuntos sistêmicos, eles vão tão longe e me trazem tanta coisa, tantas respostas sobre mim mesma, que vocês talvez não imaginem aí do outro lado como é para mim cada abordagem que eu aqui venho, ou nos cursos, ou nos atendimentos, eu recebo muito, eu dou, mas eu recebo muito também, nesse sentido, né? Porque eu vou revisando dentro de mim muitas coisas que eu própria tomei indevidamente, né? E nesse tomar indevidamente me enredei barbaramente e aí, né? Aí é que eu digo, hoje eu estou fazendo diferente para que o meu filho, o meu neto, as futuras gerações não venham a ser sobrecarregados com algo que tenha a ver com o meu sistema. Num casamento, a gente sempre traz, numa relação a dois, seja numa relação marido-mulher, numa relação de companheiro-companheira, né? Qualquer relação a dois, ela vai trazer sempre um pai e uma mãe, um sistema de um sistema de outro. Então, e vai trazer para a gente olhar esses enredamentos, que a gente não faz nem ideia do que cada pai, do que cada mãe passou lá atrás.
por exemplo, né? Se dentro do meu sistema, eu escutava muito, ainda escuto até hoje, minha mãe dizer que ela era professora de matemática, mas que ela não podia exercer porque, na época, o meu pai não deixava ela trabalhar. Então, olha só, né? Que coisa louca. E este pai, no meu caso, faleceu quando eu tinha 10 anos. E aí o que aconteceu? A minha mãe tomou, né, a responsabilidade de 2, e ao mesmo tempo tomando essa responsabilidade de 2, na família, naturalmente, nós que perdemos o pai, também perdemos uma mãe, principalmente quem era pequenininho, né, que eu era a menorzinha, as outras eram já maiorzinhas, mas também tiveram o seu impacto grande e também tiveram aí, tomaram os seus emaranhados e cada um de nós que está agora escutando isso, né, está levando isso devagarinho para dentro do seu sistema, para olhar esse sistema, para olhar o que a fulana, Beltrano, o que a irmã, o irmão, o que a mãe, o que o pai tomou indevidamente, né? O meu pai, por exemplo, ele contrariou o sistema dele porque queriam muito que ele fosse como o pai dele, um médico de destaque, mas ele não escolheu a medicina, ele escolheu a área da comunicação, tá? E ele foi por essas áreas, digamos, das comunicações, ele foi, e ao mesmo tempo ele também carregou aí os seus enredamentos, né, dentro da sua forma na época de lidar com isso, e acabou falecendo muito cedo, com 45 anos. Então, hoje eu faço todo um retrospecto de memória, é muito interessante a gente fazer isso, para que a gente localize esses enredamentos e para que a gente verifique também, né, o que a gente está fazendo dentro do nosso sistema, qual é o nosso devido lugar. Será que a gente está fazendo por obrigação, né, determinadas coisas, e aí depois a gente vai para dentro de uma relação e já vai se enredando mais ainda, porque já vai fazendo também outras coisas para agradar o A, o B, o C, né, para não quebrar com nenhuma regra aí, né? Então, os emaranhados surgem muito daí, surgem essa coisa de querer agradar, de querer fazer como, de querer fazer por, né? De querer fazer diferente do que fez o pai, mas com um sentimento aí de penalização, com um sentimento também de mágoas, de ressentimentos, aí vem o emaranhamento disso, né? Então, o que quer que seja a decisão que se tome, por isso que se fala muito do coração, né? Porque no centro tem que haver leveza. Onde não há leveza, é porque nós estamos quebrando com algo, forçando a barra de algo, de alguém, a nossa barra nós estamos forçando. Nós estamos querendo, como eu posso dizer aqui, né? Tomar o papel de alguém, e isso é muito complicado, mas muito complicado. Eu falo com conhecimento de causa, porque tomei o papel do meu pai. Quando ele partiu, eu tomei o lugar dele. Inconscientemente, né? As crianças fazem muito isso, muito mais do que os adultos. As crianças absorvem, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os pequenos,
porque essa coisa os pequenos absorvem com uma profundidade única, tudo. E eu com 10 anos, né, como via sempre minha mãe sofrendo muito, a falta do meu pai, eu fui tomando esse espaço. E foi uma coisa horrível. O que aconteceu foi como tinha que ter sido, né? Quando eu digo que foi horrível, eu não estou rechaçando isso, eu estou reconhecendo, aceitando que tudo foi como tinha que ter sido. Ok, fiz o meu melhor, mas agora eu faço diferente. E esse é o caminho. Esse é o caminho do reconhecimento e do fazer diferente, fazer aquilo que nos toca e não o que toca ao outro.